Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, que a gente não se fala? Bom, eu vou resolver as questões de simulado aqui que eu criei, né? Espero que vocês tenham ido bem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que a gente resolve junto. Não é porque eu não estou lá na aula presencial que vocês não podem me procurar, tá bom, gente? Fiquem sempre aí à vontade. Bom, a primeira questão basicamente estava falando sobre uma pirâmide quadrangular, né? Esse primeiro trecho, né, do enunciado aqui é basicamente uma contextualização, né, para vocês aí sobre pirâmide. Eu vou ler aqui com vocês, mas vocês vão ver que eu gosto de colocar esses textos, né? O Enem, ele trabalha com bastante texto, então eu quero treinar isso em vocês, né? Essa atenção de saber o que que é detalhe importante, o que que é somente texto, né? Só para te contextualizar ali na situação. Então, a pirâmide é uma figura geométrica espacial, mais precisamente um poliedro. Ela é composta por uma base e um vértice. Sua base pode ser triangular, pentagonal, quadrada, retangular, paralelogramo ou hexagonal, que a gente também trabalhou na nossa aula, né? Já o vértice corresponde ao ponto mais distante da base da pirâmide que une todas as faces laterais triangulares. Em outros termos, a pirâmide é um sólido geométrico de base poligonal que possui todos os vértices num plano da base, né? Então, por exemplo, né, nessa figura aqui a gente vê, né? Então, o que que ele está falando, né? Vamos tentar entender o que que ele está falando, por mais que isso não vá auxiliar tanto no nosso exercício, né? Mas ele está falando basicamente a gente tem um polígono na base, né? Então, aqui no caso, a gente tem um quadrado, e ele está falando que todos os vértices desse polígono tá na base, né, da minha pirâmide. Ó. Então, isso é verdade, né, pessoal? Olha aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, isso aí é verdade, né? A gente pode verificar e seja lá qual base for, se for sendo um polígono, né, que ela sempre vai ser. Bom, e essa altura corresponde à distância entre o vértice e a base, né? E aqui eu poderia acrescentar falando que tem que fazer os 90 graus sempre, né, pessoal? Lembra que a altura sempre tem que fazer 90 graus com o plano da base. Acho que vocês já estão enjoados de eu falar isso, porque eu falo isso toda vez que eu vou falar de altura, né? Bom, beleza, então até aí ele me explicou que uma pirâmide, né? Nas aulas de geometria eu já aprendi o que era uma pirâmide, mas ele deu uma reforçada aí no nosso exercício. Agora eu vou entrar para o problema propriamente dito. Então, a giratriz de uma pirâmide reta, então aqui não tinha, né, esse desenho que eu coloquei só para me auxiliar a resolver com vocês, tá? Mas vocês poderiam imaginar qualquer pirâmide, pode ser, aqui eu coloquei uma quadrangular, mas poderia ser qualquer uma. A quadrangular eu acho que é mais fácil de desenhar, né? Então, eu poderia colocar para auxílio, né? É sempre bom fazer o desenho porque a gente está tratando de geometria espacial. Então, ela está falando que a giratriz vale 25 centímetros. Vamos lembrar que a giratriz, né, a gente também chama, pode ser chamada de apótema lateral, né? Então, é a altura do triângulo lateral aqui, né, que a gente tem. No caso, a gente tem 4 triângulos laterais e aqui a gente tem aqui a apótema, que é igual a giratriz, tá, pessoal? Então, ele está me falando que esse lado aqui vale, né, 25 centímetros. Sabendo a distância da projeção da altura, o que que é projeção, né? Já dá para dar uma noção, né? Por exemplo, a gente está falando de sombra, né? A sua projeção, né? Ali no chão. Então, a projeção do vértice é esse ponto aqui C, né? Ou seja, é o ponto que a linha imaginária da altura cruza, né? Toca o plano da base, tá bom? Vale 7 centímetros. Então, ele está falando a distância entre esse ponto aqui, que é o ponto de projeção no vértice, né, até um dos lados da minha pirâmide, que a gente conhece como apótema da base, vale 7, então eu vou colocar aqui, 7 centímetros, né? E aí, no caso, ele está me pedindo quanto que vale a altura, né, pessoal? E aí vocês reparem, né, que daria para pedir muita coisa para vocês, né? Se fosse um exercício completo, né, a gente poderia pedir volume, por quê? Porque a partir da apótema da base aqui, vocês conseguiriam descobrir o valor da aresta, achando o valor da aresta que vocês acharem da base, acha volume, acha área total,
tá? Então, aqui foi um exercício bem básico, né? Eu colocaria ali que é um nível fácil, tá? Porque é só basicamente vocês saberem aí o conceito de geratriz e essa segunda parte do que ele está falando da distância da projeção da altura até o lado, né? Que é chamado de apótema. Então, basicamente, ele que deu a definição para ver se você sabia onde que se encaixava essa definição, tá bom? Bom, então a gente quer achar a altura, a gente tem esse valor do Azinho B, né, que é a apótema da base, esse Azinho L, que é a apótema lateral, que também pode ser chamado de geratriz, tá? No caso aqui, vamos esquecer esse AL aqui, para não confundir a nossa cabeça, a gente vai chamar de G de geratriz, tá bom? Então, eu vou pegar basicamente esse triângulo, né, e vou fazer o quê? Eu vou fazer um Pitágoras, né, porque eu tô querendo saber esse H aqui, né, não tem nada a ver com área, não tem nada a ver com volume, tem a ver apenas com o Pitágoras, tá? Então, Pitágoras é o quê, né? Lembra lá, Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Cateto oposto mais cateto adjacente ao quadrado. Ok. A hipotenusa, né, lembra que é aquela que está de frente para o ângulo reto, né? Então, é quem eu estou vendo. Estou aqui parado no ângulo reto, quem eu vejo é a hipotenusa. Né? Então, a minha hipotenusa vale 25 ao quadrado. O cateto oposto é aquele cara que quando eu estou na hipotenusa, então imagine que eu estou aqui, né? Eu olho e vejo ele. E quem eu vejo? Eu vejo o H, né? Que é a altura da minha pirâmide, que é basicamente o que eu quero saber no meu exercício. E por fim, o cateto adjacente é quem sobra. Então é o 7 ao quadrado, que aqui no caso é a nossa apótema da base, né? Que a gente viu aqui, né? Bom, agora basicamente a gente vai resolver esse Pitágoras, né? 25 ao quadrado é 625. Lembra que quando eu estou falando que o número está ao quadrado, estou fazendo ele vezes ele mesmo. Então, 25 vezes 25, tá? Então, é igual à altura ao quadrado, que é quem eu quero saber, 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, é 49. Né? Bom, então agora eu vou fazer esse 49 subtraindo, né? Vou colocar aqui 625 menos 49 é igual a altura ao quadrado, né? Fazendo essa subtração aqui, a gente chega em 576, é igual a altura ao quadrado. Vou fazer uma inversão, porque eu Aimee, particularmente, acho estranho deixar a incógnita do lado direito. Eu gosto sempre de deixar do lado esquerdo. E quando você troca simultaneamente duas parcelas de lado, que nem eu vou colocar o 576 para a direita e vou trazer a altura para a esquerda, eu não troco sinais, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, pessoal. Não vou trocar sinal, porque eu estou trocando eles simultaneamente. Bom, então 576. É uma questão só de estética, né? Uma questão que eu acho mais fácil bater o olho e ver ali a minha incógnita do lado esquerdo, tá? Bom, então para tirar o quadrado eu tenho que passar a raiz do outro lado, mas lembra, pessoal, a gente sempre tem uma raiz positiva e uma negativa de 576. Dando um spoiler, né? A gente tem uma raiz exata, mas ainda eu não sei qual raiz é essa, né? Porque, sei lá, às vezes a gente sabe ali 12, 15, né? Mais 20, mas 576 eu não sei. O que que eu faço? Eu fatoro, tá, gente? Até quando é uma raiz exata, você também resolve dar uma fatoração, tá bom? Então eu vou fatorar aqui com vocês para ficar aí bem completo o nosso exercício, tá bom? Então, 576 a gente vai fatorar. Então, por 2, que dá 288. Por 2. Lembra que eu começo sempre por 2 quando ele é o divisível, né? Porque é o menor número primo. O que que é o número primo? O número primo é aquele número que ou ele é divisível por 1 ou por ele mesmo. Não consigo dividir por outro número, tá? Então, por isso que 2, 3, 5, 7, tá? É primo, tá? Então, 288 dividido por 2 e eu vou dividindo até eu conseguir dividir por esse menor número primo, tá? Então, aqui 144 por 2 dá 72, por 2 dá 36, por 2 que dá 18, por 2 que dá 9,
Bom, 9 eu não consigo dividir por 2. Eu consigo, mas não é uma divisão exata. Quando a gente está fatorando, a gente quer sempre uma divisão exata, tá bom, pessoal? Então, agora eu vou passar para o próximo número primo, que é o 3. Então, 9 dividido por 3, que dá 3. 3 dividido por 3, que dá... Beleza, está fatorado. Aqui a gente está trabalhando com uma raiz quadrada, né, pessoal? Então, eu vou juntar duplinhas iguais, né? Eu não posso juntar um 2 com 3, não posso fazer isso. A duplinha tem que ser igual, tá? Então, juntando as duplinhas aqui, né? Então, vai ficar um 2 ao quadrado, né? Eu junto a próxima duplinha, eu tenho outro 2 ao quadrado. Junto outra duplinha, eu tenho outro 2 ao quadrado. E a minha última duplinha aqui é um 3 ao quadrado. A base é quem se repete, tá? Nessa duplinha, né? Então, quem está se repetindo aqui é o 3, né? A gente sempre tem que juntar iguais. E é o quadrado, porque eu estou tirando a raiz quadrada, né? Então, eu vou colocar esses números todos dentro da raiz. Então, ó, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Né? Então, tudo isso aqui dentro da raiz. Quando eu tenho multiplicação dentro da raiz, eu posso separar esses elementos em raízes separadas, tá? Eu estou fazendo isso para ficar mais fácil de você entender o que vai acontecer, tá bom? Quem já tem essa facilidade já vai ter chegado aí na nossa resposta. Então, estou separando lá, quem estava lá dentro, separando em raízes próprias, né? Então, aqui, raiz de 2 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. Bom, então a gente sabe que raiz quadrada com i ao quadrado pode cortar, então eu vou cortar todos esses carinhos aqui, né? E aí eu fico com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? Então, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 que é 8, vezes 3 que dá 24. Então, a altura é igual positivo, né? Porque a gente não tem valor de altura negativo, igual a 24 centímetros, né? Foi o que a gente achou. Então, aqui no caso, né, no meu aqui, é a alternativa A. Beleza? 24 centímetros. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que a gente tira aí qualquer dúvida que tiver. Bom, esse próximo aqui, esse eu criei, tá? Nunca caiu em nenhum vestibular, mas é bem interessante vocês resolverem. Eu até falo, né? Aconselho vocês a tentarem resolver novamente esses exercícios, porque são exercícios bons, tá? De treino aí para vocês. Bom, então em 1974, um jovem professor de arquitetura de Budapeste, Hungria, chamado Erno Rubik, criou um objeto que não deveria ser possível. Mesmo após ter sido girado, o cubo não quebrou ou desmontou. Com adesivos coloridos em suas faces, o cubo foi cubo entre aspas, né? Foi embaralhado e assim surgiu o primeiro cubo de Rubik, né? Então aqui ele tá, vocês já ouviram falar, né, do cubo mágico, né? Que é aquele lá super legal de montar, né? A gente gosta de ouvir. É um teste de paciência, né? E aqui ele está fazendo uma variação, tá? Desse cubo. Então, atualmente existem diversas derivações, né, ou variações do modelo original, como, por exemplo, da figura abaixo. Então, aqui a gente tem uma figura e vocês reparem que ele deixou aqui, ó, cubo piramidal hexagonal, pessoal. Ele deixou, ele não, no caso fui eu, né? Eu deixei aí para vocês bem claro qual era a pirâmide que a gente estava usando. Este cubo é constituído das cores amarelo, vermelho, azul, laranja e roxo e branco, desculpa. A base tem 5,7 centímetros e sua altura é 10 centímetros. O volume deste brinquedo total é de aproximadamente. Bom, então vamos lá. Antes de pensar no volume total do brinquedo, a gente vai pensar no volume só da parte de cima, tá? Que é uma pirâmide, né? Então, eu vou colocar aqui o volume da pirâmide hexagonal.
O nome da pirâmide, né, para todas elas, é 1/3 da área da base vezes a altura, correto? Então, eu vou separar aqui, né, que a gente vai fazer a conta da área da base, né? E aí, eu vou retomar aqui com vocês rapidamente, né? Aqui, como que calcula, né? Então, a área da base, lembra que uma pirâmide hexagonal tem um hexágono na base e o hexágono ele é dividido em 6 triângulos equiláteros, né? Então, a gente vai achar a área dessa base hexagonal através da área de 6 triângulos equiláteros, tá bom? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, beleza? Então, voltando aqui, então é 6, porque são 6 triângulos equiláteros na base, é azinho, que é a aresta da base ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Reparem que ele não falou, use raiz de 3 igual a tanto. E dá para ver que ele deixou raiz de 3, porque todas as respostas têm raiz de 3. Então, não mexam no raiz de 3, por mais que vocês saibam, é tanto. Não, só pode mudar se o exercício falar. Então, aqui eu já vou começar fazendo uma simplificação entre esse 6 e esse 4. Simplificação é quando eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, aqui no caso, eu divido por 2. Então, 6 dividido por 2, então aqui vai sobrar 3. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a área da base vai ser 3 vezes. Ele me fala aqui, ó, a base tem 5,7 centímetros. Eu vou fazer 5,7 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2. Como aqui não tem muito espaço, eu vou deixar aqui só a conta estruturada e a gente vai fazer separado, tá? Os cálculos aqui para a gente começar a aprender a fazer conta com vírgula, né? Porque é bom treinar, porque cai no Enem. E às vezes é o que pega vocês, tá bom? Então, 5,7 vezes 5,7. Então, finge que não tem a vírgula e faz a conta normalmente. Então, 7 vezes 7 é 49, sobre 4. 7 vezes 5 é 35, com 4 dá 39. Põe o mais embaixo do último. 5 vezes 7 é 35, vai 3. 5 vezes 5, 25, 28. Então, aqui fica 9. 9 mais 5 é 14, deixa o 4 sobre 1. 3 mais 1 mais 8 dá 12. Vai 1, 3. Agora você lembra lá que você tem duas casinhas depois da vírgula. Você tem uma na minha primeira célula, né, vamos dizer assim, e uma casinha depois da vírgula na segunda. Então, aqui eu vou andar duas casas depois da vírgula, começando da direita para a esquerda. Então, da direita, 1, 2, 32,49. Então, esse 5,7 ao quadrado aqui, vamos colocar aqui, área da base, é igual a 3 vezes 32,49 raiz de 3 sobre 2. Aqui. Agora eu vou dividir esse 32,49 por 2, né? Eu não vou mexer no raiz de 3. Então, 32,49 dividido por 2. Cuidado, pessoal, quando a gente tem uma conta, uma divisão com vírgula, a gente tem que igualar o número de casas decimais dentro e fora da chave, né? Do divisor do dividendo, tá? Então, aqui eu tenho que colocar vírgula, tenho duas casas, 0, 0. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Agora eu posso esquecer que isso aqui tem vírgula. Então, basicamente, eu estou dividindo 3.249 por 200. Então, aqui, ó. 324 dividido por 200 dá 1, e dá menos 200. Aqui, então, sobra 4, 2, 1. Desce com 9. 1.249 dividido por 200 dá 6, que dá 1.200.
menos 1.200. Sobra 49. Bom, 49 não tem como eu dividir por 200, mas aí eu vou acrescentar um zero e acrescento uma vírgula aqui, tá? Então, 490 dividido por 200 dá 2, que dá menos 400, sobra 90, vou acrescentar um zero, 900 dividido por 200 dá 4, que dá menos 800, que sobra 100. Vou acrescentar mais um zero. 1.000 dividido por 200 é igual a 100. Então, dá 16,245. Então, aqui menos 1.000, que dá zero. E aí, por fim, né? Então, aqui eu fiz. Então, a área da base é igual a 3 vezes 16, deixa eu só ver quanto tinha dado, 16,245 raiz de 3. Então, agora eu vou fazer, por fim, essa multiplicação, né? Então, eu vou fazer... eu tenho a mania de já fazer aqui embaixo, tá? Então, vou colocar aqui vezes 3. Então, 3 vezes 5 é 15, deixa 5 e sobe 1. 3 vezes 4 é 12, mais 1 é 13, sobe 1. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. 3 vezes 6 é 18, deixa o 8, sobe 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Tenho 3 casas depois da vírgula, ando 3 casas da direita para a esquerda, então 48,735. Então, a área da base é 48,735 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, eu descobri a área da base, agora eu só vou lá para o meu volume. Então, o volume é igual a 1/3. A área da base deu 48,735. E a altura ele me deu lá no enunciado que vale 10. Né? Então, aqui eu vou fazer as contas mais direto. Então, peço para vocês treinarem aí, que aqui tem uma multiplicação com vírgula e uma divisão. Então, eu já fiz um de cada com vocês. Eu peço que vocês treinem, né? Para ver se vocês estão sabendo. Se não tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Então, fazendo essa conta, eu chego em aproximadamente... Deixa eu só conferir aqui. Não usem calculadora, tá, pessoal? Então, 48,735 vezes 10 dividido por 3, eu chego em 162,45 raiz de 3 centímetros cúbicos. Aqui, né, eu acabei esquecendo de colocar o raiz de 3, pessoal, desculpem, tá? Então, aqui o valor da área da base, ó, é 48,735, raiz de 3 vezes a altura, que é 10. Então, aqui eu vou fazer 48,735 vezes 10, que vai dar 487,35, e vou dividir por 3, tá? Então, me deu isso aqui. Ah, beleza, então eu vou chegar lá na minha alternativa, lá, 62,5, letra E. Não, pessoal, não é a letra E. Por quê? A gente, lá no começo, a gente falou, bom, para facilitar a minha vida, eu vou fazer só de uma parte do meu brinquedo, e ele está me pedindo do brinquedo total, tá? Então, basicamente, do brinquedo total que eu vou chamar de V do brinquedo é igual a 2 vezes, porque eu tenho duas pirâmides hexagonais, vezes 162,45 raiz de 3. Então, eu faço 2 vezes 162,45, eu chego para o volume do brinquedo,
é aproximadamente 325, né? Então, quando tem esse tiozinho aqui, ó, é aproximadamente 325 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, na verdade, é a letra A. Tá? Eu sei que esse aqui é um pouquinho mais complicado, então, se alguém não conseguiu fazer, tenta refazer, tenta ir devagarzinho aí, tenta entender o que aconteceu. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Por fim, o último exercício do Enem 2009. Vamos lá. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Então, a aresta da base ele já especificou aqui, né? Mas a altura ó, é esse aqui, né? Então, é essa daqui, a altura, que é 19 centímetros. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, então vamos riscando aí coisas importantes. 3 troncos de pirâmides paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçadas de 1 centímetro entre eles. Ou seja, tá vendo que aqui tem um buraquinho que liga aqui, ó? Esse buraquinho tem 1 centímetro. Todos eles, esses 3. Então, todos eles têm 1 centímetro aí. Ok? Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior. Então, ó, base superior, então quer dizer que essa base aqui é igual à base inferior do próximo, tá? Isso que ele quer dizer. Com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unidos conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta de base, então ele quer tirar esse daqui, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina. Então, a gente já percebe que a gente vai ter que fazer uma conta de subtração, que ele quer retirar, que é um total, então eu vou ter que descobrir o volume total, né, porque ele está querendo quanto vai gastar de parafina, e retirar o volume, né, daquela parte que ele quer tirar, que é a pirâmide ali de cima. Né? Então, basicamente, a gente vai fazer 2 cálculos de volume aí nesse exercício, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer o volume total, tá? Então, o volume da pirâmide, como a gente já viu, é 1/3 da área da base vezes a altura. Vou colocar aqui do lado, né? A área da base, a gente tem uma pirâmide quadrangular, então a área do quadrado é a aresta ao quadrado. Então, a gente vai ter que a área da base é 6. Lembrando que eu estou fazendo aqui da pirâmide total, então é 6 ao quadrado. Então, a área da base é igual a 36 centímetros quadrados. É bom sempre ter esse hábito de colocar as unidades, porque eventualmente numa FUVEST segunda fase você tem que escrever. E se você não pôr a unidade de medida, você é descontado por. Então, o volume total é 1/3 de 36. E a altura, pessoal, tomem cuidado, né? Esse 19 é a altura desse molde inteiro. Só que nesses espaços de 1 centímetro, eu não uso parafina, ele é vazio, tá? Então, eu tenho que descontar da minha altura esses centímetros vazios. Então, eu tenho 19 centímetros menos 3 centímetros de vazio. Ó, tá vendo que não usa parafina aqui, aqui também não usa, e aqui também não usa. Então, eu vou ficar com 19 menos 3. Então, eu vou escrever aqui, né? 19 menos 3. Então, eu vou ficar aqui o volume total. Aqui eu posso simplificar, lembra, né? Eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número, então aqui eu vou dividir por 3. Então, 36 por 3 dá 12. 3 por 3 dá 1, não preciso colocar. Vezes 16. Então, 12 vezes 16 quer dizer que o volume total dessa pirâmide é de 192 centímetros cúbicos. Ok, agora eu vou descobrir
quanto que é o volume de retirar, né? Que é de quem? É dessa coleguinha aqui, né? Essa parte de cima aqui. Então, 1/3 da área da base vezes a altura. Então, vamos lá. A área da base é um quadrado aqui também, né? Um quadrangular. Então, é a aresta ao quadrado. A área da base é igual a 1,5 ao quadrado. Então, a área da base é 1,5 vezes 1,5, que é igual a 2,25 centímetros quadrados. Então, o volume retirado, né, que é o da pirâmide ali de cima, é 1/3 de 2,25 vezes a altura, né? Como que eu vou saber a altura disso aqui? Ele dá uma dica muito boa, né? Então, primeiro eu sei que o total tem 19 centímetros, mas sem os espaços vazios eu tenho 16. E ele fala aqui que ele tem 4 blocos de mesma altura. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso pegar esses 16 centímetros de altura dos blocos e dividir pela quantidade de blocos, já que tem a mesma altura. Então, 16 dividido por 4 é 4. Então, cada bloco aqui tem 4 centímetros de altura. Então, 4 mais 4 mais 4 mais 4 dá 16 e somando com os espaços dá 19. Então, aqui vezes 4. Então, o volume do retirado vai ser igual a 3 centímetros. Então, por fim, para descobrir, então agora qual que é o novo volume, então vou colocar volume novo, né? Volume novo é igual ao volume total menos o volume retirado. Então, esse volume aqui vai ser igual, o total é 192, o retirado é 3, então eu fico que o volume é 189 centímetros cúbicos. Então, essa aqui é a minha resposta, é o quanto que eu vou usar de parafina aí para fazer esse molde. Não coloquei as alternativas aqui, porque senão não ia dar espaço para a gente fazer tudo, mas tem lá a alternativa 189, tá bom, pessoal? Desejo tudo de bom para vocês, estou com saudade de dar aula para vocês, mas se tiverem alguma dúvida, não se acanhe de vir me chamar, pode perguntar, eu continuo na geometria, tá? Só por enquanto que eu não tô dando aula, mas podem ficar à vontade, meu WhatsApp está sempre aberto para vocês. Então, um beijo, até a próxima e espero que tenha dado para entender tudo que eu quis fazer com vocês. Olá pessoal, hoje a gente vai corrigir algumas questões do simulado, né? A questão 58 até a questão 60, ok? Então, bora lá. Bom, a primeira questão, a questão 58, queria que a gente determinasse o ângulo alfa e dava a figura pra gente. Também informava que o valor de H valia 1, EH, né, valia 1, TH valia a raiz de 3 e EF valia a raiz de 2, ok? Então, o primeiro passo para mim resolver esse exercício era entender que para mim determinar um ângulo alfa, eu ia ter que pensar em alguma relação trigonométrica, ok? Então, seno, cosseno ou tangente. Nesse caso, se eu observar, em relação a esse ângulo alfa, eu tenho um cateto oposto, né, aqui, eu tenho um cateto adjacente e uma hipotenusa. Para facilitar a resolução do nosso exercício, seria interessante pensar que a gente teria que determinar o cateto adjacente, pois seria a medida mais fácil para determinação. Ou seja, a gente vai usar a tangente aqui, ok? Eu vou chamar esse lado aqui de x e a gente pode determinar ele como? Percebendo a relação do triângulo retângulo aqui, ó, EFH, porque aqui eu tenho um ângulo reto, ok? Ou seja, x é a minha hipotenusa, um dos meus catetos, e raiz de 2 outro dos meus catetos. Então,
a minha resposta, determinando x, né? Então eu posso chamar o EF aqui do meu cateto, então EF ao quadrado mais EH ao quadrado, que são os meus catetos. Substituindo os valores aqui, né? Então eu tenho raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, e esse raiz de 2 eu posso cortar com essa raiz. Ok? Então x ao quadrado é 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Se eu passar a raiz para o outro lado, eu tenho x igual a raiz de 3. Beleza? Bom, lembrar da relação da tangente. A tangente, né, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto adjacente. O meu cateto oposto em relação ao ângulo alfa é o raiz de 3. E o meu cateto adjacente é o x. Então, ou seja, eu tenho aqui tangente, né, raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, aqui, né, o meu cateto oposto é o DH. Então, raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. Então, eu tenho que tangente de alfa é igual a 1. Aí, eu tenho que lembrar da tabelinha dos ângulos notáveis, né? Se eu olhar na tabelinha, a tangente que vale 1 é a tangente de 45, ok? Então, o meu alfa vale 45. E essa é a resposta do meu primeiro exercício. Ok? Vamos para o segundo exercício, então. A questão 59, ela dava um prisma, né, com bases triangulares, com algumas medidas, e avisava para a gente que a altura vale 10, ok? Então, a altura do meu prisma vale 10. Ok, ele queria que eu calculasse a área total e o volume. Para calcular a área total, então a gente tem que ir por partes. Primeiro, a área da base. Então é importante eu notar que essa base ela é um triângulo pitagórico, o famoso triângulo 3, 4, 5. Se eu sei que é um triângulo pitagórico, eu posso falar que aqui tem um ângulo reto, que é o que diz, né, o meu teorema de Pitágoras, né? Então, eu sei que o meu 5 é a minha hipotenusa no triângulo pitagórico, e eu sei que 3 e 4 são os meus catetos. Então, eu posso chamar o meu 3 de altura e o meu 4 de base. Assim, eu posso calcular a área da base do meu prisma por 3 vezes 4 dividido por 2, né? Então, base vezes altura dividido por 2. E isso vai me dar 6. É importante notar que para calcular a área total, né, do nosso prisma, eu vou ter que multiplicar essa área aqui por 2. Porque eu tenho duas bases. Então, isso vai me dar 12. Ok? Isso vai ser importante quando a gente for calcular a área total, mas o volume a gente só precisa de uma das bases. Ok, para a área lateral, eu tenho que observar, né, os meus retângulos aqui da lateral. Então, eu tenho um retângulo 3 por 10, né, que ele tem a medida daqui valendo 3 e a medida daqui valendo 10, ou seja, a área desse retângulo é 3 vezes 10. Aqui eu vou ter a mesma coisa, porém, a parte de cima dele vale 4, então é um triângulo 10 por 4. E a área dele vai ser 4 vezes 10. No fundo, eu vou ter a mesma coisa, né, para esse retângulo aqui atrás. Porém, o lado de cima dele vale 5, então vão ser 5 vezes 10. Colocando tudo isso, né, no papel, 4 vezes 10 eu tenho 40. 3 vezes 10 eu tenho 30. E 5 vezes 10 eu tenho 50. Fazendo essa soma simples, eu vou chegar em 120, ok? Para a área total, eu vou apagar essa conta aqui, porque vai ficar na nossa frente. Então, para a área total, eu preciso somar essas duas áreas, né? Então, a área das duas bases com 120. Assim, eu chego em 132 de área total, a minha resposta de área total. Porém, ele também quer o volume. Então, o volume do prisma, eu sei que é a área da base vezes a altura do prisma, ok? O volume, então, a minha área da base eu tenho que é 6, tá? Então, aqui eu desconsidero esse 12, ele só serve para a nossa área total. E eu utilizo 10, que é a altura do nosso prisma, ok? Então, 6 vezes 10 é igual a 60. A minha resposta final, sendo 132 e 60. Ok? Bom, assim podemos ir para o nosso último exercício, questão 60. Tá. A questão 60 nos diz que, num cubo, devemos considerar o tetraedro, cujos vértices são A, B, C e H, sendo a medida da aresta do cubo igual a 1. Calcule o volume do tetraedro. Então, eu preciso lembrar que o tetraedro é uma pirâmide com 4 triângulos, ok? Formada por 4 triângulos. O que isso é importante para a gente? Bom, sabendo que eu tenho uma pirâmide com 4 triângulos, eu posso considerar a base sendo qualquer lado, né, do tetraedro, já que eles são todos
praticamente, né, eles são em figuras geométricas são iguais. Ok? Então eu posso considerar a minha base do tetraedro esse triângulo ABC. Ok? Isso vai ser muito importante para a resolução do nosso exercício. Bom, uma outra informação importante que ele deu pra gente é que a medida da aresta do cubo é igual a 1. Ou seja, se isso é um cubo, aqui eu tenho que todas as medidas são iguais, e elas valem 1. Ok? Traçando todas aqui pra gente, mais ou menos. Aqui vale 1. Vale 1. Anotando essas medidas, a gente vai notar que alguns lados do nosso tetraedro têm o valor de 1, né? Então o lado AB e o lado CB, que coincidentemente são os lados da nossa base. Se eu notar nesse triângulo também, ele é um triângulo retângulo, né? Visto que aqui é a base do nosso cubo, né? E aqui forma um ângulo de 90 graus, ok? Outra medida interessante é perceber que o vértice, né, esse vértice do nosso tetraedro, traçando uma perpendicular com a base, né, com a nossa base aqui do cubo, também forma né, como é uma perpendicular, aqui eu tenho um ângulo reto, então aqui também forma a altura do nosso tetraedro, né, porque é uma medida da base até o plano do nosso tetraedro, sendo perpendicular, né? Então aqui é a nossa altura do tetraedro, né? O conceito da nossa altura de pirâmides, ok? Com isso eu posso traçar o volume. Então o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base, a gente falou, né, que é aqui o ABC. Se eu notar aqui é um triângulo retângulo, então eu posso chamar um de base e um de altura aqui desse triângulo retângulo. Então eu posso falar que aqui vale 1 e aqui vale 1. Se eu fizer essa conta, né, 1 vezes 1 dividido por 2 é igual a 1/2. E a minha altura do tetraedro, a gente traçou aqui, né, o H até o D, que também vale 1. Então, isso aqui vale 1/2 e isso aqui vale 1, ok? Substituindo na nossa fórmula do volume, então 1/3, que é da nossa própria equação, a área da base, que vale 1/2, e a altura, que vale 1, eu posso fazer essa conta e eu chego em 1/6, que é a resposta final do meu exercício. Ok, pessoal? Obrigado, espero que vocês tenham ido bem no simulado e Eu até espero as que vocês nossas estejam aulas. bem. Eu vou começar agora a resolução das questões 61, 62 e 63 do simulado. Então, a primeira questão é uma questão bem simples. Felipe deseja inovar nas embalagens de sua loja e decidiu colocar seus produtos em caixas com diferentes formatos. Abaixo está a planificação dessas caixas. Identifique os sólidos geométricos presentes na forma. A primeira a gente consegue observar que é um prisma de base hexagonal. Se a gente juntar todas essas faces laterais aqui, todo esse retângulo, né, que está formando, a gente vai ficar em pezinho e vai ser um prisma com base hexagonal. O mesmo acontece para o outro, só que a gente está lidando com um pentágono, então um prisma de base pentagonal. E, enfim, uma pirâmide. Qual que é a diferença das pirâmides? Uma pirâmide de base quadrada, quadrangular, pirâmide quadrangular. E aí a gente tem um gabarito, que é a resposta mais adequada. É prisma hexagonal, prisma pentagonal e pirâmide quadrangular. Indo para essa questão 62, na fabricação de espada é necessário utilizar um processo de têmpera para conferir rigidez ao objeto. Esse procedimento consiste em mergulhar a lâmina quente em óleo frio. O ferreiro local utiliza o tanque abaixo para realizar o procedimento. O que ocorreria com o nível do óleo caso fosse mergulhada uma espada de 2.400 centímetros cúbicos? Então a gente tem um tanque que tem 40 centímetros de largura, 30 de comprimento e, enfim, 25 centímetros de altura. Só que nota que o líquido não está até o topo, ele está tá 5 centímetros abaixo. Então a gente tem o quê? 20 centímetros de líquido. Indo agora para a resolução da questão, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a altura que essa espada vai variar. Então eu posso dar a fórmula do volume. O volume vai ser igual à área da base vezes a altura. E aí eu passando essa área da base para o outro lado e invertendo a equação para ficar mais fácil, né? Não muda nada o cálculo, mas só para invertendo para ficar mais fácil o H ficar do lado esquerdo. A gente vai ter que o quê? Volume dividido por área da base. E aí o volume é o volume da espada, né? Então 2.400 dividido por 40 vezes 30, 40 é a largura, 30 é o comprimento. A gente tem 2.400 dividido por 1.200. Cortando zeros para facilitar o cálculo, a gente vai ter 24 dividido por 12 e, enfim, 2 centímetros de altura, que varia quando eu coloco a espada. E aí, no caso, a questão mais adequada, a resposta mais adequada é o nível subiria 2 centímetros, fazendo o óleo atingir uma marca de 22. Fechou? Na questão 63,
Na fazenda Recanto Feliz, José alimenta seus bois com 10 tanques cheios de feno por dia. Por recomendação do veterinário, o novo volume de alimentação deverá ser de 36 metros cúbicos. Dado o tanque abaixo, calculo quantos serão necessários. Então, a gente tem um tanque aqui. Então, imagina que ele fala aqui, ó, a área da base é igual a 1,5 metro quadrado. E aí, esse tanque, ele está deitado. Então, a gente pode usar essa medida sem problema nenhum. A largura do tanque é 3 metros, né? Então, a gente pode ir para os cálculos, enfim. Qual que vai ser a questão do cálculo? Eu quero saber quantos tanques desses vão caber nesses 36 metros cúbicos. Então, iniciando, calcular o volume do tanque. O volume do tanque é igual a área da base vezes a altura. No caso, a área da base é 1,5 e a altura não. A altura seria realmente porque ele está deitado. Então, lembra. Seria lá o comprimentozinho. 1,5 vezes 3. A gente tem que o volume do tanque é igual a 4,5 metros cúbicos. E aí, a gente tem esse volume do tanque, é só a gente dividir. Então, o número de tanques vai ser igual ao volume total dividido pelo volume do tanque. O volume total aqui, eu estou me referindo ao volume da alimentação, tá? Então, 36 dividido por 4,5, a gente vai ter o número de tanques igual a 8. Então, a questão mais adequada, a resposta mais adequada é serão necessários 8 tanques. Bom, aqui a gente finaliza as 3 questões relativamente simples, né? Mas qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pode escrever para a gente, que a gente está esperando vocês para responder. Até mais.